Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Punch. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre duas lutas em específico do UFC 293. Vamos falar da luta do Lipe Detona contra o Manel Kape. É o brasileiro que vai lutar, vai estrear no UFC, tem só 22 anos. Fica aí pra você, vou falar sobre ele, vou te apresentar o cara é muito interessante. E vou falar também, obviamente, da luta do Israel Adesanya contra o Sean Strickland nesse fim de semana, né? Bom, primeiro de tudo que o card tá fraco, né? Cardzinho michuruca. Pode ser que seja ultra divertido, certo? Pode ser que seja legal. Mas a nível assim de futuro para divisão, de perspectiva, sabe, meio michuruca. Mas, obviamente, podem ter boas lutas, muitos pesos pesados lutando, então pode ser interessante de assistir. Luta de peso pesado é sempre bom, sempre pode vir uns nocautaços, né? Então é interessante. Quanto ao Lipe Detona, o moleque ia lutar no Contender Series. O adversário dele não bateu peso, ficou muito acima, chegou até ir para o hospital e caiu a luta dele no Contender Series. O Manel Kape, por outro lado, teve nas últimas 6 lutas que foi marcada, 5 lutas canceladas, meu amigo. 5 lutas canceladas, incluindo 3 seguidas agora, por último, sendo o último aí o Kai Kara France. Ele teve 2 lutas canceladas contra o Sumu Daerge e contra o Rogério Bontorin. Aí lutou com o David Dvorak, venceu o David Dvorak. E aí teve 3 cancelamentos, o Alex Perez, o Davidson Figueiredo e o Kai Kara France em seguida agora. Então, na verdade, o Kai Kara France foi a 5ª luta cancelada nele aí nas últimas 6. E o cara, para não ficar sem lutar, o cara precisa ganhar dinheiro, né? O cara precisa pagar as contas, acabou aí aceitando a luta com o Lipe Detona. Que, na verdade, para ele é uma luta muito ruim, porque apesar do Lipe ter menos experiência e dele ser o favorito, é aquele negócio, né? A pressão tá toda em cima dele, o Lipe não tem nada a perder. E, como eu disse, né? O Lipe tem só 22 anos, tem 7 vitórias, nenhuma derrota e um no contest, né? Então, é um cartel pequeno, mas, obviamente, ele é muito jovem, mas um cartel 100%. E o mais interessante é que ele é lá da Shootbox, da academia do Charles do Bronx. E ele é quase um mini Charles. Até o jeito de falar, ficar falando de verdade, de verdade, de verdade. De verdade, de verdade, de verdade. Ao estilo de lutar também, de partir para cima, de ser agressivo, que não é exatamente um estilo do Charles só, né? Isso é um DNA da Shootbox, que o Charles absorveu para si. Isso teve um impacto muito grande no jogo dele e o cara conseguiu ser campeão com esse estilo. E o Lipe Detona é mais ou menos isso. Claro que numa categoria mais leve, peso mosca é uma categoria muito mais leve. Ele, evidentemente, tem menos punch do que o Charles, né? Mas ainda assim é promessa de luta agressiva, de luta bastante interessante o tempo todo. Então vale a pena ver a estreia do garoto. O garoto pode aí surpreender. Imagina ele ganha. Com 22 anos, chega no top 10 direto do UFC. Olha que loucura. Assim, chance de ouro. Então vale a pena acompanhar o moleque. Eu acho que vai ser um lutão. No mínimo vai ser uma luta divertida, ele ganhando ou perdendo. E eu tenho certeza que ele vai entregar, porque mesmo que ele perca, se ele der uma luta, se ele entregar, igual foi, por exemplo, com o Diego Lopes contra o Movsar Evloev, por exemplo, o cara cresce, já chega grandão na divisão. Isso pode ser bom para ele. Quanto ao Kape, ele é muito bom lutador. O português, Manel Kape, ele é angolano, né? Ou de origem angolana, mas defende a bandeira de Portugal. E o cara é bom, tá? O cara é bom, possivelmente vai disputar cinturão no peso mosca no futuro. Uma derrota hoje seria catastrófica para ele e é muito improvável, essa é a verdade. Ele é muito favorito, ele é mais experiente, ele é um lutador bem talentoso. Acho que o Lipe vai chegar no patamar que ele está hoje. Mas talvez esteja cedo. Talvez não também, né? Vamos aguardar, vamos assistir para ver o que acontece. O fato é que o cara tá vindo de 3 vitórias consecutivas e só perdeu pro campeão Alexandre Pantoja e pro Matheus Nicolau nessa categoria. Então, assim, é realmente um lutador a ser levado em consideração e tem um futuro aí muito grande, o Manel Kape. Em relação à luta do Israel Adesanya contra o Sean Strickland, obviamente, assim como diz as casas de apostas, o Adesanya é muito favorito. O Adesanya está pagando quase 6-1 nas casas de apostas, o que é bastante devido, tendo em vista o histórico avassalador do Adesanya na divisão. Ele só perdeu para o Poatan nessa divisão e na carreira inteira só perdeu para o Poatan e para o Blachowicz, que foi na categoria de cima. Então, assim, realmente ele é muito favorito. Ele é mais lutador do que o Sean Strickland. O ponto em que o Sean Strickland poderia ter vantagem sobre ele é no chão. O Sean Strickland, o pessoal fala aí nos bastidores que o cara é bom de chão, mas ele não usa, porque ele é doido da cabeça.
entendeu? Então ele quer trocar porrada, ele gosta. O Sean Strickland é o seguinte, ele falou essa semana na coletiva que ele não luta pelo cinturão, ele luta pelo prazer de lutar. E eu acredito nele, cara, ele é doido, ele gosta de trocar porrada, ele gosta de brigar, de sair, ainda que ele saia nocauteado, ele sai nocauteado, mas sai feliz. Essa é a real do cara, esse é o negócio do cara. O Adesanya, me parece, e aí pode ser um perigo para ele, tá pouco com a cabeça nessa luta. Porque o Adesanya tá falando mais do Duplessis, do Chimaev e do Borrachinha do que do próprio Sean Strickland, né? O cara tá dando a luta como consumada, como finalizada, como resolvida. E MMA, meu amigo, é complicado. Uma que entra no meio dos dentes do cara pode mudar tudo, pode acontecer uma tragédia. Já aconteceram várias no MMA. Vê aí, por exemplo, quem diria que a Alexa Grasso iria tirar o cinturão da Valentina Shevchenko, que inclusive se enfrenta novamente na semana que vem? Quem diria que a Juliana Penha venceria a Amanda Nunes? Quem diria? É assim, não dá para subestimar a capacidade de um golpe, de um dia ruim, te arrebentar numa luta de MMA. Então o Adesanya, se fosse ele, colocava a cabeça dele, concentrava nessa luta, porque não dá para contar com o ovo no negócio da galinha não, entendeu? Tem que focar, tem que ter concentração no adversário que vai ser o próximo, e não depois, para frente, porque depois é depois é o futuro a gente vê depois. Então, acho que não vai ter surpresa não, também é fácil falar agora, né? Nós vamos saber só depois do evento, mas o Adesanya é realmente muito favorito, e pelo menos uma coisa eu acho que é certa. A promessa que a gente tem é de ver uma boa luta, porque o Sean Strickland gosta de brigar, ele vai partir para cima do Adesanya com tudo, eu tenho essa convicção. Se inscreve no canal, estou construindo aqui uma comunidade MMA, posto vídeo todos os dias às 19h30, todos os dias, todo santo dia. Quero ter você aqui todo dia, então se inscreve, aperta o sininho aí para receber as notificações, deixa seu like e comenta quem vai vencer essa luta. Sean Strickland e Israel Adesanya. E como? Nocaute, finalização, por pontos, decisão unânime, decisão dividida. Comenta aí embaixo, tá certo? E aqui do lado eu fiz um vídeo falando sobre a infância do Sean Strickland, todos os problemas de abuso que ele sofreu, tudo que formou esse maluco absolutamente insano que nós vemos aí no UFC hoje em dia. Clica lá que tá muito bom, tá certo? Um abraço, até amanhã, tchau, tchau.